E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo de número 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Então nós vemos aqui Lucas descrevendo um homem sendo liberto, um homem que vivia nos sepulcros. Então, um homem que a vida dele tinha menor importância, ele já não representava nada para a família, para a sociedade, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha posses, então não movimentava a economia, não pagava impostos, era um homem perdido. E aquela perda dos porcos, uma manada de porcos que precipitou-se de um despenhadeiro no lago, porque a manada de poços ficou possuída de demônios e não tinha a direção que um homem pode ter para a maldade, para a iniquidade, para a lascívia, qualquer tipo de pecado que agrade ao espírito imundo, qualquer situação de iniquidade, de sujeira, de prostituição, de pecado, o espírito imundo levaria o homem a fazer a prática daquele ato, o que o homem também se satisfaria e satisfaria os demônios, aumentaria o grau, o nível de possessão daquele homem pela quantidade de demônios, pelo nível de opressão. Então esse homem já não tinha mais valor para a sociedade. Mas a manada de porcos tinha um valor econômico, um valor financeiro para a venda, para o comércio. Alguns poderiam até alegar para a questão do alimento, do povo, da sociedade. Então, em geral, a perda daquela manada passou a ser questionada pela sociedade dos Gadarenos, o que mais poderia vir pela frente se eles aceitassem a permanência de Jesus, curando, libertando, qual seria o preço, o que mais Jesus poderia fazer que fosse envolver as questões financeiras, econômicas da sociedade. Então, por isso, essa multidão da terra dos Gadarenos e até ao redor, pois se espalhou a notícia do demônio ser expulso e da perda da manada de porcos. Então toda a multidão da terra dos Gadarenos e até das redondezas lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, de grande dúvida sobre se haveria mais acontecimentos semelhantes e quanto prejuízo aquela situação já tinha trazido e poderia trazer a mais. Nós vemos situações muito semelhantes na Bíblia, mostrando até mesmo uma jovem adivinhadora que dava lucro para os seus senhores e ela também estava possuída por um demônio de adivinhação. Sendo liberta, ela então deixou de dar o lucro para os seus senhores e os apóstolos ali foram perseguidos. Nós vamos ver isso lá no Apocalipse, quando nós já estamos ali um retrato de que o abismo inteiro já foi liberado para possuir os habitantes da terra e todos endemoniados, agindo na direção do diabo, de Satanás, a antiga serpente, o dragão, e com a intenção maligna de trazer a iniquidade para a terra, a desobediência a Deus. Então, ali
a sociedade já rejeita, então, a cura, a libertação, a palavra de Deus, e entra em rebelião total. Aqui já são algumas marcas, alguns indícios. Está começando com a vinda de Jesus, cria-se essa guerra entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre a santidade do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e os endemoniados, e a podridão, o pecado, a maldade, a iniquidade dos demônios de espíritos imundos. Então, Jesus já vai confrontando essa situação e o mundo vai tomando seu partido, vai tomando a sua decisão. Querem se purificar, querem ser santos, querem o Espírito, querem a Deus. Então, aceitam e rejeitam o diabo, rejeitam os demônios, rejeitam o mal. Mas muitos estão iludidos pelo mundo, pelos bens, pelas riquezas, pelo poder político, financeiro, de vários, até mesmo religioso se envolvendo nessa situação, e rejeitam então a verdade, preferem a mentira e preferem os bens materiais, preferem morrer por um carro novo, dar a vida por riquezas materiais que, na verdade, um dia vão acabar, serão destruídos, e por isso não aceitam a oferta do batismo com o Espírito Santo, do reino de Deus, do novo nascimento e da vida em espírito. Então aqui já se manifestou já um retrato aqui, Lucas focaliza, Lucas destaca a existência dos demônios, essa controvérsia, a situação do homem, o diálogo de Jesus com os demônios, pedindo para não serem lançados no abismo. Então, a existência do abismo, a terra foi criada entre os céus e o abismo, os demônios caídos, os anjos caídos, o diabo, o Satanás, a antiga serpente. Então, eles estão vagando entre o abismo e a terra. E Jesus vem trazer essa ligação entre a terra e o céu. Através do quê? Através do batismo com o Espírito Santo. E nós devemos escolher ser purificados, ter este corpo que é a nossa casa, é a casa para habitação espiritual, a casa do pó, a casa da terra, mas que pode ser a habitação do céu. O céu pode habitar conosco. Deus pode habitar conosco. Então você tem que fazer essa escolha, lavar-se, purificar-se, buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, e então ser batizado com o Espírito Santo, estar pronto para ir da terra para o céu, para ir para Deus e habitar eternamente com Deus. Então este é o convite dos céus para a terra. Ao mesmo tempo, há uma batalha, há um convite do abismo, o abismo interessado também nos corpos, nas casas de habitar, no ser humano, pois há um contato, há um diálogo mais próximo também. Pode existir uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa, uma pessoa onde habitam espíritos imundos. Então, ser levado a satisfazer estes espíritos imundos e viver juntos. E também ele acaba praticando estes atos que lhe agradam e que motivam estes espíritos que têm essa tendência maligna a estar com ele e conduzi-lo a cada vez a uma decadência maior, até chegar lá no fim dos tempos, no Apocalipse, retratando ali que todos os demônios do abismo são soltos e vão para a terra. E vêm para a terra buscar habitação, buscar estar juntos e buscar uma união para a grande batalha final, para um Armagedon, para um momento decisivo em que os demônios buscam os homens, as mulheres, para estarem juntos nesta guerra final. Que o Apocalipse diz que o Cordeiro já venceu, porque amou, porque morreu, porque ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu Satanás, e está à direita de Deus, recebeu as chaves da morte e do inferno, e um dia voltará e reinará. Então, este momento que nós já vivemos agora do reino de Deus, da habitação do Espírito de Deus conosco, pelo batismo com o Espírito Santo, então virá
a sua consumação, quando então nós habitaremos com Deus eternamente. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, seja livre de todo o mal, seja salvo do mal, para que o Espírito de Deus habite em você e você viva com Deus e habite com Deus eternamente. Que Deus te abençoe hoje eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.